Olá, seres naturais! Como vocês estão? Eu sou o Fred, da Direito de Ouvir, e está começando mais um Direito de Sorrir, o programa onde ouvir te faz sorrir com saúde. Aqui, sempre eu trago terapias e terapeutas naturais unindo corpo, alma e mente. Pessoas que sabem bem mais do que eu sobre o que você passa na sua pele, sobre o que você respira e sobre o que você ingere. Hoje nós estamos aqui com o Henrique, não é, Henrique? É isso mesmo, Fred. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alimentação, saúde mental, mentalidade. A gente vai trazer aí um conteúdo de qualidade para vocês aproveitarem no canal. E parece que tá tudo associado, né? Cabeça, boca, enfim, a orelha, tudo tá associado com alimentação, né? Cara, eu costumo falar que existem alguns pilares que ajudam na transformação do físico, né? Então a gente tem o conhecimento na alimentação e tem a questão da gestão emocional. Então, o que é importante a gente trabalhar em todo esse contexto, né, em relação à questão de saúde e mentalidade? A gente tem que entender que os dois estão associados, né? Então, até aqui nos bastidores a gente estava conversando um pouco sobre dieta, né? Que é um dos traumas, todo mundo quer emagrecer, quer fazer uma dieta. Mas aí tem aquele impacto, né? Faz a dieta lá 3 meses, perde peso, e aí quando volta tem aquele efeito rebote, ganha mais, em menos tempo, demorou 3 para perder, às vezes ganha em 1 mês mais do que tinha antes do que começou a fazer a dieta, então, né? Um assunto muito polêmico é a dieta. O que acontece, né? O modelo convencional de atendimento nutricional, ele funciona de que forma? Você vai no nutricionista, você senta lá na cadeira do nutricionista, ele vai te passar uma dieta, você sai e ele te esquece. Nunca mais te manda mensagem, só quando você volta lá na consulta. E aí, esse formato, ele não funciona de verdade. Por quê? Quando a pessoa te passa uma dieta, o nutricionista te passa uma dieta, ele não está te ensinando sobre alimentação. Você fica refém daquele papel. E aí, quando foge daquele contexto, você não tem autonomia para saber fazer trocas alimentares no dia a dia. E aí, o fato de você não ter esse conhecimento, você ficando preso nesse papel, nessa dieta, faz com que você não tenha adesão ao longo do tempo. Principalmente porque a dieta ela vai em sentido contrário à vida social. E eu acho também que tem muita coisa, muito alimento que está muito ligado com o metabolismo de cada um. O processamento de cada um é diferente, o organismo de cada um é diferente. Sim, cada pessoa, né, tem um metabolismo diferente porque está associado à massa muscular. Então, o nosso metabolismo está diretamente associado à quantidade de músculo que a pessoa tem. Então, quando a pessoa fala, meu metabolismo é lento, às vezes é porque a pessoa ela está ali com pouca quantidade de massa muscular. Tem pessoa que às vezes acredita que o metabolismo dela é lento, só que o metabolismo dela é alto, ela tem bastante massa muscular, só que por conta de comer muita caloria, tem bastante peso e gordura também. Então às vezes tem muita massa muscular, só que a massa muscular está tampada pela gordura. Tem o gordinho que é agitado, né? Que tem uma energia monstruosa e que tem obesidade. Isso também acontece muito também, né? Então, o que acontece? É que são coisas diferentes. A pessoa ela ter disposição, ela ter energia, não diretamente interfere o fato dela consumir mais caloria. Às vezes não. Às vezes não. Então, por exemplo, a pessoa ela treina, igual na academia mesmo, né? A gente às vezes vê pessoas que estão treinando lá faz muito tempo, mas sempre está acima do peso. Acima do peso, é. Então, por que isso acontece? Porque a gente tem um metabolismo basal, né, que é o mínimo para a gente existir, e a gente tem o nosso gasto do dia. Então, por exemplo, vamos supor que você, Fred, para manter o seu peso do jeito que ele está, você precisa consumir 2.000 calorias. E aí, durante o dia, você faz algumas refeições e você consumiu 2.500 calorias. Então, essas 2.000 calorias já pensando em você com gasto de atividade física. Então, somando o gasto de atividade física mais o gasto do dia, deu 2.000. Então, você consumiu 2.500. Essas 500 calorias que sobrou, ela tende a estocar como gordura, porque você não utilizou. Uhum. Então, uma forma muito fácil de entender sobre a questão do ganho e a perca de peso é entender que todo alimento ele tem energia. E quando a gente consome mais energia do que a gente gasta, ela sobra e vira gordura.
Então essa é a lógica simples. A atividade física, ela entra como um potencializador de gasto de energia. Então você faz atividade física com recorrência, você gasta mais energia, você pode comer mais caloria porque Então, você está gastando mais você falando também. isso, está passando aqui pela minha cabeça o seguinte. Então quer dizer que se eu estou acima do peso, é porque eu estou consumindo mais calorias do que eu gasto com o meu corpo. Ou seja, quer dizer que pode ser que eu coma pouco e engorde assim mesmo. Com certeza. Então, mesmo você às vezes comendo pouco, você pode estar comendo pouca quantidade de volume, mas muita energia em pouca quantidade de comida. Entendi. E aí, aos olhos, parece que é pouco. Eu comi pouco, não comi quase nada. Ainda tô sentindo o estômago vazio, mas eu tô com muita caloria nesses poucos produtos que eu comi. Nessa quantidade pouca de alimento, aos olhos é pouco e para o corpo é muito. Então, o que acontece? Mais importante do que o quanto você consome de energia, de caloria, é o quanto você gasta. Então, no emagrecimento... E tem que estar equilibrado isso. Exatamente. E é isso que faz com que eu mantenha o peso ou perca peso na medida em que eu como menos caloria do que eu consumo. Isso. Então, mais importante do que a quantidade de caloria que você consome é o quanto que você gasta. Então, se você gasta 5.000 calorias e consome 4, você está deixando de consumir 1.000. Você vai emagrecer do mesmo jeito, entendeu? Você está falando de consumo de calorias, né? A gente vê muito isso. A pessoa vai lá e isso para as academias é um trauma, né? Porque eles começam com 2 meses, o cara entra, parece um cavalo paraguai, né? Só tem arrancada, né? E aí, de repente, para. E isso também cria um choque, né? Porque quando você consome mais energia, você também tende a consumir mais alimento. E como que é esse depois de parar? Parar a academia abruptamente, o que acontece? Tá. Esse processo onde a gente não está treinando. Então, não estou treinando. Comecei a treinar. Então, o que acontece? Você começa a gastar mais energia. Necessariamente você vai querer comer mais. Você vai aumentar a sua fome, porque você está gastando mais energia. Então, a tendência é querer comer um pouco mais. Se você não tem o conhecimento sobre o que fazer em relação a esse contexto, você vai comendo mais e a tendência é que você até perca um pouco de peso, porque você está gastando mais, só que estagne, né? Então, chega um certo ponto que se você não cuida da comida, você tende a até ter um resultado ali nos 2, 3 primeiros meses, mas depois para. E é onde a pessoa, às vezes, ela fica assim por muito tempo e começa a desanimar e fala, isso aqui não tá virando nada, eu vou parar de fazer. A sensação de que você está fazendo exercício se mata, e não tem resultado. Não tem resultado. Às vezes a gente vê até muito atleta que tem o hábito agora, tá muito na moda de andar de bicicleta, e o cara tá ali gordinho, não tá conseguindo emagrecer. Sim. Tá queimando uma caloria, que eu acredito que pedalar deve queimar uma caloria danada. Sim. Entra nesse ponto que a gente estava conversando do consumo de energia. Porque às vezes o cara faz uma bike ali, ele gasta 1.000 calorias na bike, só que aí depois ele vai e consome 2.000. Então mesmo que ele gastou 1.000, ele consumiu mais energia. E aí acaba que ele não perde o peso, ele continua ali gordinho, por conta dessa questão de não ter feito atividade física. Mas de mesmo fazendo atividade física, o gasto dele ainda está menor do que o consumo. Entendeu? Então esse que é um ponto para o emagrecimento. Uma frase que eu falo muito que é: mudam-se as pessoas, os problemas continuam os mesmos, né? Exato. Porque do mesmo jeito que você está falando da academia, do cara que anda de bicicleta, da pessoa que às vezes faz a dieta, né? Você tem o caso das pessoas que fazem cirurgias bariátricas, que também tem um efeito muito grande no início, depois às vezes consegue manter por um ano e pouquinho, mas depois tem um efeito rebote de muitos retornarem, inclusive, não só para o peso que estava, às vezes até mais. Isso. E passa por um sofrimento alimentar gigantesco. Eu costumo falar que a bariátrica, ela não promove qualidade de vida. Ela tende a tirar a qualidade de vida. Por que isso, né? A bariátrica, ela é uma cirurgia muito invasiva e acaba que a maior parte das pessoas que fazem a bariátrica, elas têm que passar ali por todo um processo antes, até fazer a bariátrica. Faz a bariátrica, ela tem que se restringir por um tempo, tem, né, uma dieta líquida que tem que fazer, é bem complicado todo esse contexto pré e pós-cirúrgico. E
o que acontece muito, né? A pessoa ela é emagrecida no processo de bariátrica. Forçado, né? Bem Forçado. radical. Então, ao invés dela aprender a emagrecer, ela foi emagrecida. Então, ela tá num corpo de uma pessoa magra, só que ela tá com a mentalidade, o conhecimento de uma pessoa acima do peso, obesa. Então, a tendência é que ao longo do tempo, ela voltando a fazer o que ela fazia, ela volte a ser obesa, ter um reganho de novo. Então, isso não só para bariátrico, mas para qualquer pessoa. Quando a gente não gera conhecimento, a gente não aprende a fazer as trocas alimentares no dia a dia. O efeito que você está falando da bariátrica, que você falou da academia e que falou até do ciclista, é o mesmo. É o mesmo. E até da pessoa que faz regime. Sim. E fica 2, 3 meses ali fazendo um sacrifício danado e quando retorna num nível de engordamento gigante. De peso, né? O rebote é muito grande. Então, eu costumo falar muito nos meus atendimentos que a gente tem 3 etapas. Então, a gente tem o resultado, a gente tem os hábitos e a gente tem o conhecimento, os pensamentos. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela faz a bariátrica, ela muda o resultado dela, mas os hábitos, o comportamento continuam o mesmo. E o pensamento continua o mesmo, né? Então, os hábitos vão continuar o mesmo e ela vai ganhar o peso de volta. Então, o processo da bariátrica ela emagreceu, foi emagrecida. O conhecimento continuou o mesmo. Então, a partir do momento que ela volta a se alimentar normalmente, ela volta a ter os mesmos hábitos e volta a ter o peso também. Henrique, e esse efeito sanfona, que todos eles aí, a gente tem um efeito sanfona, né? Ele também deve acontecer no âmbito psíquico, né? A pessoa que passa por todos esses processos, o psíquico dela provavelmente também entra nesse efeito sanfona, ioiô, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. A questão da bariátrica, ela mexe muito com o emocional da pessoa, né? A gente sabe que na cirurgia bariátrica a gente retira uma parte do estômago que tem algumas células que absorvem a vitamina B12. A vitamina B12, ela é uma das principais vitaminas responsáveis pela depressão, a falta da vitamina B12, né? Então, como na bariátrica a gente retira essas células, a pessoa ela tem que suplementar a vida inteira. E não são todas as pessoas que suplementam como deveria. E mesmo fazendo a suplementação, a absorção não é a mesma de uma pessoa que tem as células. Então vai ter que complementar isso praticamente a vida inteira e ainda corre o risco do organismo ainda não absorver. Da mesma forma. E aí isso tende a desenvolver uma depressão pós-cirúrgica, né? Então é muito normal a gente ver em pacientes bariátricos, né, essa questão de ter desenvolvido uma depressão pós-cirúrgica por falta de vitaminas. Mas você sabe que eu acredito até que esse ioiô que se faz, né, esse efeito sanfona, que é um termo usado, né, ele também deve criar um problema psíquico, porque você hoje está bem, amanhã fazendo um sacrifício, né, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que outro dia falou para mim, falou assim, eu encontrei com ela é fanática por regime, e aqueles regimes assim, eu pego 3 meses e sacrifico uma vida para poder chegar num corpo X, tipo, eu vou manter. E não consegue manter. E aí, quando eu encontrei com ela, ela estava gordinha, ela falou assim para mim, eu falei, e aí, como é que tá com os regimes? Ela falou assim, parei, mas eu tô feliz. Então assim, tô gordinha, mas tô feliz. Então assim, e é andar as duas coisas, tem a harmonia, o equilíbrio, né? Sim. Perde-se o equilíbrio. A questão do equilíbrio, a gente às vezes acha assim, é 50% para cada, né? O equilíbrio. Às vezes não, né? Às vezes não. Então, o que acontece? Eu bato muito na tecla disso no consultório. A única forma, realmente, da gente conseguir emagrecer e continuar com o resultado, manter o resultado ao longo do tempo, é a gente comer o que a gente gosta, só que nas quantidades certas para o nosso objetivo. Porque assim a gente não se restringe a nada. A gente consegue ter vida social, a gente consegue sair, comer aniversário, festa. Eu quero sair com a minha mulher, tomar um vinho, quero comer um lanche, uma pizza. Eu posso, só que quanto que eu vou fazer? Quanto de comida eu vou comer nos lugares? E se quiser exagerar um pouquinho, tem que fazer algo para poder... Uma compensação. Uma compensação, pode ser até com exercício. Exatamente. Né? Então, por exemplo, tive uma festa sexta-feira à noite. Eu comi salgadinho, eu comi o bolo, então eu já tô com o meu estoque de energia lá em cima. Então no outro dia de manhã eu posso fazer um cardio em jejum, que eu não vou passar mal. Eu posso treinar em jejum, que meu estoque de energia tá cheio.
posso tirar uma refeição na parte da manhã porque eu já comi a refeição, a caloria dessa refeição, na noite anterior. Então eu consigo fazer compensações que fazem com que eu consiga ter uma vida social atrelada a uma vida convencional. Eu não preciso cortar os alimentos, é só utilizar de forma inteligente as estratégias. Você falou uma coisa, Henrique, que assim, as pessoas falam o seguinte, o que engorda é a rotina, né? Pelo menos é o que eu ouço, né? E estou falando com especialista aqui, você vai saber mais do que eu, né? O que engorda é a rotina, quer dizer, é ter todo esse hábito e às vezes a pessoa extrapolar em algum momento não é ruim. Não. Mas é o que você falou, às vezes, mesmo quando isso acontece, o legal é você o quê? Buscar uma compensação. Exatamente. Então, o equilíbrio que eu estava comentando aqui com você, como que ele funciona? Que eu percebo que nos atendimentos dá um retorno bem legal para os pacientes. É manter na média de 70% a 80% do tempo pensando em alimentos que eu gosto, mas que tem uma boa qualidade, para de 20% a 30% do tempo eu poder comer diferente. Então, 20% a 30% do tempo, eu vou no aniversário, eu vou comer um lanche, uma pizza, tomar um vinho, sair, tomar uma cerveja. Então, ficar nesses 20%, 30%. Onde você tem controle na sua rotina, no seu dia a dia, não tem necessidade de você ficar saindo se aquilo não está envolvendo algo social. Eu vou sair, tomar um café com o meu cliente, vou na padaria e tal. Beleza, eu vou comer diferente ali na rotina. Só que depois eu compenso. Eu posso compensar em refeições antes ou depois. Entendeu? Então, posso fazer uma atividade física a mais, posso fazer um cardio a mais. Então, é a questão de você entender o contexto e não ficar preso em que você vai ganhar peso de um dia para o outro, mas é sempre de uma semana para outra. Então, a gente nunca ganha peso de um dia para o outro, é sempre de uma semana para outra. Então, quando a gente consegue fazer compensações na semana, a gente consegue ter um equilíbrio onde a gente consegue comer o que a gente gosta e não passar vontade ali dos alimentos no dia a dia. Quando você fala de comer o que a gente gosta, e aí vem aquele negócio, né? As pessoas falam assim, para emagrecer eu preciso comer salada, para emagrecer eu preciso comer fruta. E hoje se sabe que comer qualquer coisa engorda, até porque, né, se fosse assim, a vaca come só capim e engorda, né? Então, assim, não é só comer verdura, é uma comida balanceada, né? É você comer várias coisas, comer o que você gosta, sem fazer aquele negócio que hoje eu acho que é uma tortura a pessoa comer coisa que não gosta, né? Às vezes tomar um shake horroroso só para poder... vou fazer um sacrifício agora para comer um sorvete mais tarde. Não, Sim. Tem que andar, as coisas têm que ser equilibradas, né? Sim, o que manda sempre vai ser o estilo de vida. Então, eu bato muito na tecla no consultório também. O nosso corpo é a nossa primeira empresa. Então, como você cuida da sua empresa é o resultado que você tem. Então, você como empresário, se você na sua empresa não tiver planejamento e organização, funciona alguma coisa? Não. Se você não ter conhecimento no que você está fazendo ali, vai para frente? Não. Se você não tem metas, não tem objetivos, funciona? Não funciona. Tem várias coisas que a gente pode associar aqui do nosso corpo com a nossa empresa. Então, emagrecimento, se você fizer de qualquer jeito, vai funcionar ao longo do tempo? Não. Se você não tem conhecimento nos alimentos, vai funcionar ao longo do tempo? Não vai. Se você não tem um estilo de vida definido, você não faz de forma intencional aquilo, funciona? Não funciona. Na empresa você não tem que ser intencional para as coisas funcionarem? Como que o emagrecimento ele vai vir ao acaso? Não tem como. E eu vejo assim, você está falando de uma forma, e eu acredito que é o modo que você trabalha, né? Que não existe um modelo pronto para você replicar para mim, para o outro. Você tem uma coisa que é programada e específica, personalíssima para cada um, de acordo com o que a pessoa gosta de comer, Sim. de acordo com o hábito que ela tem de dia a dia, né? A rotina de trabalho, porque às vezes o trabalho... consome, né? Você pensa bem, né? Assim, eu fico pensando muito nisso. A dificuldade que é você trabalhar em ambientes que você trabalha com alimentação, né? Que a comida está disponível quase que o dia todo. Uma padaria, um supermercado, um restaurante, né? Porque assim, toda hora tem comida e às vezes a gente não come só com a boca, né? Tem a questão do cheiro, sentir o cheiro, né? E nossa, que vontade de comer, né? Você passa na porta de algum lugar que tem comida, você, que vontade de comer aquilo, Exatamente. Né? Então assim, tem esse desafio também. Então cada pessoa tem um tipo de necessidade até em função do trabalho, né? Sim, o que acontece, né? Essa questão de pontualidades, né, de pessoas que trabalham em lugares que têm alimento, mas
facilmente disponível, a questão é o seguinte, né? Por exemplo, eu tenho pacientes que são confeiteiros, tenho paciente dono de padaria, então eles relatam que pelo fato de ter tanto disponível lá, acaba que eles nem sentem mais a vontade de comer aquilo. E também tem a questão assim de quando tem um direcionamento do que fazer, fica mais fácil de falar, eu não vou fazer isso que daqui a pouco eu vou comer aquilo. Ou hoje eu tô com vontade de comer isso, eu vou comer e vou pular aquela refeição. Eu faço a compensação depois. Compensa. Então, é trabalhar essa consciência no geral. E essa dificuldade de compensar deve ser muito grande, porque assim, a gente você é um especialista, você olha para uma maçã, você sabe quantas calorias tem. Mas a gente que vamos falar assim, humanos, né, normais. Assim, eu olho para um lanche, eu não tenho noção de quantas calorias tem. Exatamente. Então, o que acontece? E isso que é o trabalho da educação alimentar. Então, por que na minha linha de trabalho eu foco muito na educação alimentar? Porque a única forma de você conseguir emagrecer e continuar magro, né, você chegar no objetivo que você deseja e manter, é você criando essa consciência. Então, por exemplo, na consulta, eu passo para a pessoa quantas calorias tem um lanche, quantas calorias tem a janta dela, porque aí na minha janta tem 500 calorias, o lanche tem 500, hoje eu posso trocar, mas lógico que tem arroz, feijão e carne, tem uma melhor qualidade do que um lanche artesanal, por exemplo. Só que, de vez em quando, você pode fazer trocas, compensando nas calorias. Uma colher de arroz a mais vai demandar um exercício físico no dia seguinte ou uma compensação de não comer alguma coisa que eu me programei no dia seguinte. Eu comi um lanche à noite, né? Meu lanche tem 700 calorias e minha janta é 500, sobrou 200. Então, no outro dia, a pessoa sabendo dessas informações, no outro dia eu vou diminuir um pouco ali no café da manhã. Ou, eu não vou diminuir no café da manhã, mas eu vou diminuir no almoço. Eu vou fazer um cardio, eu fazia 20 minutos, eu consigo fazer 30, vou fazer. Então, a pessoa fazer isso de forma intencional. Então, o resultado, ele tem que ser intencional. Se você não escolhe fazer isso diariamente, você acaba regredindo. É igual no trabalho. Para a gente conseguir ir prosperando, a gente tem que escolher prosperar, escolher fazer. É muito assim, de você ter uma organização, uma certa disciplina também, né? Isso. E se organizar para isso. E aí você falou de trabalho, e a gente falou da padaria, enfim. Existe o trabalho que o cara fica a noite inteira acordado. Sim. E isso deve ter um impacto também. E tem certeza. As pessoas que têm dificuldade para dormir, insônia, né? Sim. E é interessante entender um pouco disso, Henrique. O que é o impacto disso? Porque eles falam assim, eu não dormi, eu tô acordado, tô gastando mais caloria, porque eu tô acordado. Sim. É uma falsa verdade isso? Então, o que acontece, né? Quando a gente troca o dia pela noite, né? Então pessoas que trabalham à noite, acaba que a gente tem um ciclo no nosso corpo, chama ciclo circadiano, que é um ciclo natural do corpo de liberação hormonal dentro do nosso ciclo do dia. Em função da noite, do dia. Da noite, do dia. Da lua. Acordei. Então, libera cortisol. Que aí o cortisol é o que faz aquele start de se acordar. Tá chegando a noite. Começa a liberar um hormônio que chama melatonina, que é onde você vai querendo descansar, vai chegando aquele cansaço. Hoje tem a melatonina que você toma para dormir. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Quando a pessoa inverte esse ciclo, isso compromete na qualidade, né, geral do dia a dia dela. Né? Então, a tendência é desenvolver um pouco mais de ansiedade, por conta dessa falta do sono. Até o sono desregulado, ele vai desregulando os outros pontos também. Né? Até eu falo que a base sempre é o sono. Então, o primeiro ponto é a gente regular o sono. E a gente sabe que um sono regulado é de 6 a 9 horas. Então, menos do que 6 e mais do que 9 horas de sono já é disfuncional. Então, dormindo entre 6 e 9 horas de sono, você acorda no outro dia, tende a acordar com mais disposição. Então, qual que é a pirâmide da disposição? Sono, alimentação e vitaminas, exercício físico e hormônio. Se você regula nessa ordem, acaba que o hormônio ele regula automático. Eu já tive a experiência de fazer exercício físico e melhorou muito o sono. Melhora muito. O corpo parece que deita e descansa. Sim. Você tem até atividade de sonhar. Porque... Mas realmente, a atividade física ajuda muito. Então, quando a gente soma aqui a questão da alimentação mais a atividade física, então tende a já regular o sono.
e, em contrapartida disso, também regula a parte hormonal, né? Então, quando a gente alinha esses 3 pontos, fica mais fácil você ter vontade de comer melhor, fica mais fácil de você ter vontade de treinar. Então, eu dormi bem, nossa, acordei disposto. A chance de eu querer treinar aumenta se você já sabe que isso está encaixando na sua rotina. Agora, nós tive uma noite daquelas, acordei a noite inteira, não dormi bem. No outro dia você acorda, você já não quer ir treinar. E a questão da alimentação, quando a pessoa ela encaixa, ela começa a ver os benefícios da alimentação também no sono, né? Então, a gente também tem alimentos que tem triptofano, que é um hormônio que ajuda no sono. Esses alimentos que têm esse triptofano, o que seriam? A gente tem aí, o principal é a banana, de fácil acesso. Ela ajuda a dormir? Nozes. É que não a banana ajuda a dormir, mas a banana tem triptofano e o triptofano ele é um precursor ali, isso. Então, até a banana é uma fruta que ela estimula hormônios da felicidade também, né? Então, assim, na alimentação a gente encontra sempre vários... Tá na natureza, tudo tá na natureza, isso, né? Pra conseguir ter uma qualidade de vida. Acredito que você deva recomendar também produtos fitoterápicos para essas situações, né? Sim. Hoje tem muita coisa, uma coisa que eu tenho visto recentemente, assim, com um pouco mais de afinco, é óleos essenciais, esses florais de bar, são coisas que têm sido usadas também e acredito que devo usar também isso no consultório. Sim, eu recomendo bastante produtos naturais, né? E os óleos essenciais e os florais, eles são um dos pilares que ajudam nesse processo de saúde mental, né? A gente tem aí alguns florais de bar, igual você comentou, que ajudam no controle da ansiedade, ajudam no sono, elas ajudam na qualidade de vida no geral, né? Até aqui também tem o difusor que tem o óleo essencial, né? Que ajuda no ambiente, traz ali mais tranquilidade, um conforto, um aconchego, né? Traz algumas substâncias antioxidantes, anti-inflamatórios para o ambiente. Então é uma forma até de deixar o ambiente mais cheiroso, vamos dizer assim, né? E não é só cheiro, não né? É só cheiro, ele é também terápico, né? Já tem o fitoterápico junto, né? Então já junto o útil com o agradável e eu percebo que as pessoas que usam têm um resultado bem legal em complemento, né? Que legal. Então por isso que eu acabo também olhando para esse lado. E já que a gente está falando de produto, né? Hoje está muito latente isso. Parece que a gente está vendo tanta farmácia e as farmácias estão vendendo esses produtos também. Como que você vê isso? Eu fico sempre muito assim, sabe? De sobrecarregar fígado, rim. Como que você vê esses produtos, essa proteína, essas coisas que vendem? Então, o que acontece, né? Então, começando pelo whey, né? Que é o mais falado. Esse aí. é o mais famoso, né? Acho que todo mundo já tomou o whey. Pelo menos uma vez já experimentou, né? Então, o que acontece? A gente tem 3 tipos de whey, que é o whey concentrado, o whey isolado e o hidrolisado. Então, o whey concentrado, ele é um whey que é um pouco mais barato, que ele atende a maior parte das pessoas e ele substitui uma proteína normal, né? Então, uma carne, um frango, um ovo. Mas ele é feito para dar saciedade, é isso? Então, as proteínas, no geral, elas ajudam na saciedade. Mas o whey, ele é uma forma de proteína doce. Então, todas as outras são salgadas. Então, quando a pessoa ela quer diminuir o consumo de doce, ela consegue encaixar o whey como uma forma de consumir um doce na alimentação. E não tem açúcar? E não tem açúcar. Então, nesse whey concentrado, a gente consegue atender a maior parte das pessoas. O whey ajuda na recuperação muscular, construção de músculo, né? Então, o pessoal que treina, até quem não treina pode consumir o whey normal, que não engorda, porque ele substitui uma carne. Então, à tarde, eu não treino, mas eu ia comer um pão com carne. Mas eu não quero comer um pão com carne, eu quero tomar uma vitamina e colocar o whey. Beleza, eu estou colocando uma proteína ali no lugar da carne, sem precisar treinar, não vou engordar. A gente tem também o whey isolado, que é um whey que foi desenvolvido principalmente para pessoas que são intolerantes à lactose. Ela tem um teor de proteína um pouquinho mais alto e a carboidrato um pouco mais baixo do que o concentrado. E ela tem uma faixa de valor intermediária. E a gente tem o hidrolisado, que é um pouco mais caro, já é a forma ativa das proteínas para serem absorvidas. Então ela já passou por um processo de quebra
e ela foi desenvolvida principalmente para pessoas que têm doenças renais, atletas de alto rendimento que às vezes precisam de uma absorção muito rápida da proteína. Então ela é mais pontual. Pessoas que às vezes têm uma alergia ali a alguma das proteínas do leite e às vezes precisa de uma forma mais rápida de absorção para não passar mal. Então é mais pontual. Mas os mais convencionais utilizados no dia a dia são o concentrado e o isolado. E esses outros produtos que a gente vê, hoje tem umas latas, eu nem sei o que tem naquilo, porque eu não consumo isso, então eu não sei, mas a gente vê muito, né? Umas latonas, parece ração de cachorro. Hoje tá muito na moda, né? A gente vê muito tipo de suplemento. É muita coisa. Você olha, a pessoa tem a capacidade de abrir uma loja só para vender isso, e você olha aquilo, uma vitrine com 100, opções. 200 variedades de produto. O que é aquilo? Sim, tem muitas opções, tem muitas marcas, a gente sempre fica muito na dúvida de que comprar, o que fazer, mas eu vejo que o suplemento ele entra aí como um complemento, né? Então ele é para complementar. Então ele ajuda na praticidade. Né? Tem vários que às vezes a indústria utiliza aí como uma forma de venda, mas tem alguns que funcionam, tem outros que ainda fase de teste, vamos dizer assim. E acho que nada substitui a comida natural. A comida natural, né? Então, eu vejo assim, pelo menos na minha rotina, no meu dia a dia, eu utilizo whey, eu gosto, acho que ajuda em relação a essa vontade do doce no dia a dia, de forma prática, principalmente eu que fico em atendimento, às vezes a parte da tarde eu não consigo parar para comer. E é fácil, então, né? Então é fácil, eu gosto de tomar com leite, por exemplo, em vez de água, porque a água eu acho que fica muito ralo. Então é uma forma de conseguir aí um sabor gostoso e dar uma saciedade legal rápida, né? Você falou do leite, né? E esse preconceito que o pessoal tem com leite e com ovo, né? Esse pessoal de academia aí, às vezes vejo os caras comendo 20 ovos, 30 ovos. Gente, sim. E antigamente falava-se que o ovo era um veneno, né? Esses caras já devem ter morrido faz tempo, né? Então, eu costumo brincar que o leite é o novo ovo. Ah, é? Porque o que acontece, né? Você pegar 10 anos atrás, não podia comer ovo, que o ovo aumentava o colesterol. Agora é o leite, chegou a vez do leite. Agora chegou a vez do leite ser o vilão, né? Mas o que acontece? O leite, ele não tem estudos que falam sobre ele ser inflamatório. Até se você der um Google rápido, aí quem está assistindo, dá um Google, leite é inflamatório? Você vai ver lá, não é inflamatório. E tem estudos que mostram que o leite... Não é só o leite, os derivados do leite, né? O queijo, os iogurtes, né? Esses... Mas só que o leite é o mais pegado, né? É a base, é a base. De onde vem tudo. Né? Então, o que acontece? Tem estudos que mostram que o leite ele tem uma função até anti-inflamatória, dependendo dos casos, tá? O leite é a maior fonte de cálcio biodisponível que a gente tem, então é importante consumir por conta de cálcio. E quando a gente mistura com whey, fica muito mais saboroso do que com água. Fica mais cremoso, né? O que acontece? Qual que é a questão do leite? É a lactose. Então, por exemplo, pessoa que tem uma intolerância à lactose, toma o leite e vai passar mal. Vai passar mal. Mas pessoas que não têm a intolerância, que consomem o leite e não passa mal, não precisa parar de consumir com medo dele estar inflamando seu corpo. Então isso já foi, vamos dizer assim, já vem caindo por terra. Até estava dando uma olhada outro dia também em relação ao queijo, que talvez seja o derivado do leite mais tradicional, né? E que eu adoro muito, adoro queijo, sou um fanático por queijo. Que o queijo também é uma gordura saudável, não é uma gordura ruim. O queijo, ele é um derivado do leite, né? A gente pode utilizar ele normalmente no nosso dia a dia. O que pega um pouco mais no queijo é a quantidade de queijo que você vai consumir pelas calorias. Então o queijo ele tem uma gordura saturada. A gordura saturada, dependendo da quantidade que a gente consome, ela não é tão legal. Então por isso que a gente tem que ter um pouco mais de atenção para olhar, mas não que a gente precise deixar de consumir. Então, por exemplo, na alimentação dos meus pacientes, eu passo queijo para todo mundo que gosta e come. E esse queijo, porque a gente falar queijo, não é queijo assim, né? Que é o queijo fresco, que é aquele queijo que com 1 dia, 2 dias de feito, e você depois tem o queijo curado, que já é um queijo com 4, 15 dias, até 15 dias, que eles falam que inclusive ele perde a lactose, né? Ele não tem tanto efeito da lactose. E depois você tem aqueles queijos que são ultra curados, queijo de 12 até 24 meses, que é o parmesão, né? Essa diferença desses queijos, como que esse comportamento do queijo no processo de alimentação e inclusive do impacto na dieta alimentar? Então, é que são formas diferentes
de fazer o queijo, né? Então, pela forma que é feito, ele vai ter algumas diferenças de características de queijo. Mas eu me refiro à parte de calórica, né? Tá. Quanto mais curtido, quanto mais curado, eu acredito que ele seja Isso. mais calórico. Então, o que acontece, né? A gente tem aí, quanto mais amarelado o queijo, um pouco mais calórico, né? Então, por exemplo, parmesão, o queijo gorgonzola, tem alguns queijos que são um pouco mais calóricos, por exemplo, do que o queijo frescal. Então, por exemplo, até a mussarela, para você ter mais ou menos uma noção. Uma fatia de mussarela de 20 gramas tem a mesma quantidade de caloria que 40 gramas de queijo fresco. Então, quase o dobro, da né? Então, quantidade. você consegue comer o dobro de queijo fresco com uma fatia de mussarela. Então, quando você tem esse conhecimento, você fala, eu posso comer um ou outro, mas a quantidade por conta muda. da gordura, essa... A gordura, principalmente, né? Então, quando a gente pega e olha o rótulo, né, a tabela nutricional, a gente consegue ver isso e aí... E dá para confiar nessas tabelas nutricionais proporção. aí de Dá para confiar. produto? Hoje a fiscalização já é mais Não fala severa. assim, gente, não tem nada que mente mais do que um rótulo e uma bula de remédio, né? Então, tem aqui no Brasil, né, tem sempre aqueles asteriscos lá que dá uma enganada nos ingredientes. E, inclusive, isso acho que seja uma base para você olhar, inclusive, quando você for comer alguma coisa, começar a se entender para não engordar, é olhar também a quantidade de calorias que tem nesses alimentos. Sim, né? o que eu falo muito aqui no consultório para os pacientes, né? Que é muito importante eles olharem o rótulo no supermercado. Porque como que eles vão aprender as calorias dos alimentos se eles não sabem ali quantos que tem, sem saber, né? Então, ele não faz a troca se ele não olha, não aprende, não tem essa curiosidade. Acaba não descobrindo o que ele consome e quanto tem de caloria. Porque eu acredito que a pessoa que passa a ter um trabalho junto com o nutricionista, e você talvez tenha aí justamente esse papel de transferir essa base de conhecimento que você tem para esse seu paciente, para que ele possa começar a olhar para aquilo com caloria e não como um alimento só, como qualquer coisa, né? Ele vai olhar aquilo como um potencial calórico para ele engordar ou emagrecer. Ó, o que é importante vocês entenderem? A gente tem dois principais pontos a serem olhados na alimentação. A gente tem a qualidade dos alimentos e a quantidade dos alimentos. Então, a quantidade, ela está sempre relacionada às calorias. E a qualidade, ela está sempre relacionada à composição do alimento. Então, quanto mais qualidade, mais saúde você está promovendo. E enquanto as quantidades têm relação com o peso da balança. Então, as calorias que você consome vai influenciar no peso da balança. E a qualidade na longevidade. Só para a gente fechar aqui com chave de ouro, e aí é uma experiência que eu tive já tentando entrar. Quem nunca fez alguma dieta, né? É aquele negócio, é melhor você comer o dia todo, um pouquinho durante o dia, a cada 2 horas, a cada 3 horas, ou ter as rotinas alimentares mais cíclicas, de ter as 3 alimentações, que seriam ali café da manhã, almoço e janta, né? E eu senti que quando eu fiz essa dieta de comer, sempre tá comendo alguma coisa a cada 2 horas, eu engordei, foi mais, velho. E como que é isso? Como é que vocês, como nutricionistas, veem isso? O que acontece? Na minha consulta, eu sempre vou ver qual que é a necessidade da pessoa. Então, tem pessoas que conseguem fazer 3, 4, 5, 6 refeições no dia. Então, vai muito de pessoa para pessoa. O que vai importar vai ser sempre a quantidade de caloria total do dia. Então, a forma como você fraciona ela não tem problema, né? Então, eu vou fazer 3 refeições por dia, 4. O importante para o emagrecimento sempre vai ser a caloria total. Porém, quando a gente fraciona em mais vezes, a gente acaba tendo um pouco mais de saciedade. Eu percebo que na média de tempo, o que a maior parte das pessoas ficam é entre 4 a 5 refeições, que é um café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, uma janta, ou um pré-treino, pós-treino, quem treina de manhã, almoço, lanche e janta. Então, vai variar mais ou menos. Tem pessoas que às vezes faz 6, igual eu falei, mas na média vai girar em 4 a 5. E aí, sobre essa questão que você perguntou, é melhor comer mais vezes ao dia ou menos para a questão de ganhar ou perder peso? O que realmente vai importar vai ser as calorias do dia e não a quantidade de vezes que você consome.
A quantidade de vezes que você come no dia, ela pode interferir na sua saciedade, mas não interfere na quantidade de caloria. Eu já percebi que quando eu fiz isso, mesmo comendo a cada 2 horas, quando eu sentava para comer as refeições rotineiras, eu comia a mesma coisa, entendeu? Não tinha diferença nenhuma, então aquilo ali estava vindo a mais, né? Não tem jeito, né? Então, por exemplo, se ao invés de você fazer 6 refeições com 200 calorias, você faz 3 com 400, você vai estar consumindo a mesma quantidade. Bom, precisamos encerrar aqui. Henrique, foi um prazer te receber aqui. Tem tanta coisa para perguntar ainda, cara. Queria saber muito sobre a dieta 100% de carne, né? Que hoje está muito famosa. O pessoal fala, né? Mas enfim, não vai faltar oportunidade. Tem muita coisa para a gente conversar. Tem, com certeza. E vou deixar para você um brinde dos nossos patrocinadores, né? To Use, que inclusive vende os produtos que você às vezes indica lá, que é o óleo essencial e os folares de bar, são espetaculares. Então, tá aqui para você. Muito obrigado, Fred. Com carinho. E você já usa isso, então tá dentro da sua prática, né? Muito obrigado pelo convite, viu? Agradeço a oportunidade de estar aí falando com vocês. Com certeza novas oportunidades vão aparecer e a gente continua os assuntos aí. Tem assunto demais, Henrique. Vai ficar aqui 3, 4 horas falando assim, com folga, né? Com folga. Então é isso. Direito de sorrir. Você se alimentando bem também terá um sorriso maravilhoso.